Então, boa noite a todos. Estamos começando agora a nossa segunda aula. Nessa aula nós vamos tratar sobre limites e continuidades, tá? Eu vou para o modo apresentação aqui, então eu não vou ficar vendo a tela. Qualquer coisa vocês podem ligar o microfone, não tem problema, tá? E me falar. Ou se alguém não estiver conseguindo entrar, tá bom? Ou qualquer dúvida, qualquer outra situação. Então, nessa aula, a gente vai tratar sobre limites e continuidades, tá? Essa aula, pessoal, ela é muito importante para a base de cálculo. Embora a base de todo cálculo seja a derivada, né? A derivada é o centro, mas o limite é o que fundamenta até chegar à derivada, e a integral é o que se tem após derivar. E aí você consegue encontrar quem foi a função primitiva. Então, embora a derivada seja o elemento central de todo o cálculo, a gente faz esse percurso de limite para poder compreender e chegar até a derivada, e depois a gente retorna por integral para a gente poder reconhecer algo que foi derivado e de onde ele partiu, tá? Então, é bem importante essa aula para que vocês compreendam. Então, nessa aula a gente vai ver a parte de definição, de propriedades, limites laterais, limites infinitos, limites no infinito e a parte de continuidade. Como eu falei para vocês na primeira aula, nessa aula eu já vou tentar trazer mais exemplos, tá? Para vocês, para que vocês possam compreender. Então, é essencial que quando vocês não compreenderem, tá? Ou alguma passagem for muito rápido, vocês podem pedir que eu faça a repetição, tá? E a gente vai tentar aqui apresentar o maior número possível de exemplos para vocês. Mas eu já adianto uma coisa, né? A teoria do limite é a teoria em que você utiliza basicamente quase tudo que você viu no ensino médio. Então, por mais que a gente veja algumas formas de responder, dentro das questões, o arcabouço assim, de formas de resolver é bem maior do que a gente vai ver. Então, é bem possível, praticamente certeza que vocês vão se deparar com questões que a forma de resolver vai ser formas diferentes da forma que a gente vai ver aqui. Por quê? Porque nem sempre a gente tem uma fórmula para resolver. Em limite, a gente vai trabalhar com indefinições, tá? E essas indefinições, a gente vai procurar algum método dentro de tudo aquilo que a gente estudou na matemática que resolva aquela indefinição, tá bom? Então, só para ficar bem claro isso para vocês, porque por mais que a gente veja muitos exemplos, ainda assim vão ter milhares de outras formas de resolver que vocês vão poder estar estudando ou vendo também em outras aulas ou em outros livros, outros exercícios, tá bom? Mas eu vou tentar aqui mostrar o máximo possível. Então, a primeira questão, pessoal, que é importante vocês entenderem é que o limite, ele se fundamenta em toda e qualquer indefinição. Por exemplo, vocês viram lá do ensino fundamental que não existe divisão por zero, certo? Então, é um princípio básico que a gente passa todo o ensino fundamental, depois todo o ensino médio, não fazendo as divisões que dá zero. Só que na prática, na vida real, isso não faz sentido. Por quê? Porque na prática, você precisa de respostas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem um semáforo não, redutor de velocidade, né? O redutor de velocidade está ali. Ele só é uma linha no chão. E aí, quando você passa o pneu em cima, automaticamente, ele já marca a velocidade. O que ele faz aquilo? Né? Em geral, antes eram duas linhas. E aí, essas duas linhas, antes eram duas linhas, quando se criou a técnica.
Passava o carro na primeira linha, marcava. Passava o carro na segunda linha e marcava. Aí quem for lembrar das aulas de física, vai ver que a velocidade é a variação do espaço. Então eu pegava a distância dessas duas linhas, a distância, dividido pelo tempo, né? A variação do espaço, ΔS, sobre ΔT. E eu pegava o tempo que o carro demorou para sair de uma linha para outra linha, certo? E aí eu calculo a distância dividido pelo tempo. Faz-se o cálculo, calcula a velocidade. Só que na prática isso não funciona, né? Por quê? Porque na prática um carro pode passar e parar antes da outra linha. E aí, na prática, tudo é feito por máquina, né? E aí é onde está o cálculo. O matemático em si, ele não faz conta. A gente encontra os caminhos e quem faz conta é máquina, é calculadora, é computador, né? Então, por isso que o pessoal da engenharia de programação usa muito a matemática. Aí o que ele faz? Se você manda a máquina fazer esse tipo de cálculo e um carro para no meio, o que acontece? A máquina vai ficar esperando ele passar. Se outro carro vier e passar antes daquele primeiro, cruzar a segunda linha, aquele computador ele já vai dar o primeiro bug. Por quê? Porque ele não vai conseguir calcular a velocidade do primeiro. E aí cria-se todo um problema. Aí por isso que os computadores travam, tem aquela toda situação. Por quê? Porque existe um bug e o computador não consegue calcular. Então, na prática, esse espaço, essa distância dessas duas linhas, ela não pode ser grande. Então, na prática, essa distância tem que ser zero. Certo? Só que não dá para essa distância ser zero, uma linha sobre a outra. Então, o que a gente faz? Nós, humanos, a gente não consegue calcular, mas a gente manda para o computador. E se fosse zero? E se essas duas linhas fossem tão próximas, que desse para calcular? Então, a gente sabe que não dá para dividir por zero. Mas e se eu chegar tão próximo daquele número, e aí, com o computador vai calculando bem próximo, até infinito, até ele achar, olha, o mais perto possível, a distância que essas duas retas podem ficar, essas duas linhas, dá para calcular. E a gente calcula, então, o valor que aquela função teria, caso pudesse fazer uma divisão por zero. Estou dando só um exemplo para vocês. Tá? Então, isso na prática funciona assim. Na prática, você não tem tempo. Na prática, a divisão por zero ela vai ter que acontecer. Então, a matemática faz o quê? A gente tenta calcular qual seria o valor daquela função caso pudesse haver divisão por zero. Tá? Aí, só que a gente joga esse computador e o computador vai fazendo. Aqui tem um pequeno exemplo. Eu tenho uma função 2x² menos x menos 1 dividido por x menos 1. Qual o problema aqui? Esse x não pode ser igual a 1. Por que ele não pode ser igual a 1? Porque, eu vi aqui alguém pedindo para mim. Porque se ele for igual a 1, aqui em cima vai dar 2, menos 1, menos 1. Vai dar 0 em cima e 0 embaixo. Certo? Então, quanto é que é 0 dividido para 0? Aí você vai, não, 0 dividido para 0 não existe. Tá? Mas, na prática, quando eu vou aplicar isso em uma situação cotidiana, eu tenho que saber o resultado que deveria ser caso ele se aproximasse de 0. Como eu não posso calcular para 1, o que eu faço? Eu digo para o computador, rapaz, calcula próximo de 1. Aí o computador vem, ó, o 1 está no centro. Então ele pensa, eu vou pegar um número menor do que 1 mais próximo, o 0. Se ele substitui o 0 aqui no lugar de x, vai dar 0, menos 0, menos 1, dividido por 0 menos 1.
Menos 1 dividido por menos 1 é igual a 1. Então, se fosse 0, o valor da função seria 1. Aí ele vai mais próximo ainda. Computador, tu consegue fazer mais próximo? Consigo. Vou fazer para 0,5. Aí, no lugar de x, ele coloca 0,5. Quando calcula tudo, o resultado dá 2. Não, mas eu quero ir mais próximo ainda de 1. Né? Aí ele vai e calcula para 0,75. Substitui x por 0,75 e dá igual a 2,5. Eu vou arriscar, eu vou mais próximo ainda de 1. Eu vou 0,9. Eu mando o computador calcular, substituo x por 0,9 e o valor da minha função vai ser igual a 2,8. Eu vou mais próximo ainda, eu vou pegar 0,99, ou seja, um errozinho de 0,01. É só um erro de 0,01. Aí eu pego 0,99 e substituo no lugar de x. Dá 2,98. Não, mas eu quero mais próximo ainda. 0,999. Jogo no computador. Ele substitui aqui no lugar de x, 0,999, e o valor dá igual a 2,998. Lembrando, a gente não vai fazer essas contas aqui, tá? É só apresentar para vocês como funciona, tá? A maioria do cálculo do limite a gente faz no computador, embora muitas das contas a gente consiga fazer manualmente, tá? Então, se vocês perceberem, não importa que quanto mais próximo de 1 eu chegar, mais o número está se aproximando de 3, tá? Então, significa o quê? Mas se eu substituir por 1, eu posso? Não, porque se eu substituir por 1, dá 0 de para 0. Quanto que é 0 dividido para 0? Não existe, tá? Aí o que a gente está fazendo é fazendo um cálculo aproximado, um cálculo infinitesimal, ou seja, eu chego tão próximo quanto eu puder do número que causa indeterminação e eu descubro qual seria o valor daquele número. Então, aqui, vocês veem, é bom já se acostumar com o termo. Eu tenho o número 1, né? Você acha que veio para a esquerda, eu peguei um número menor do que 1. Então, a gente diz que a gente pegou um número se aproximando pela esquerda. Tá? Já vão se acostumando, porque isso aqui é um limite lateral esquerdo. Eu vim pela esquerda com um número menor do que 1 e verifiquei quanto que deu. Deu 2,998. Está bem próximo. Quanto mais você aumentar as casas aqui do 9, mais próximo vai ficar de 3. Só que nunca vai ser igual a 3. Por quê? Porque nunca vai poder ser igual a 1. Ele vai ser bem próximo. Então, você pode supor que caso x fosse igual a 1, desse igual a 3. Tá? Do mesmo jeito, eu posso pegar um número maior do que 1. Eu estou pegando 2 e eu substituo no x. Aí eu venho aqui com 2, ó, substituo no lugar de x. 2 ao quadrado é 4, vezes 2 é 8. 8 menos 2. 8 menos 2 vai dar 6, menos 1, 5. É isso mesmo. Dividido por 2. Menos 1 dá 1. 5 dividido por 1 é igual a 5. Ó, eu substituo x por 2. O valor da função deu 5. Mas eu quero saber se for próximo de 1. Então, eu venho mais próximo de 1. Eu diminuo. Fica 1,5. Mando o computador calcular. Vai dar igual a 4. Quero mais próximo ainda. Eu diminuo mais. Eu pego 1,25. Mando o computador calcular. Ele acha 3,5. Vou mais próximo. Eu pego 1,1. Jogo no computador. Ele me dá o resultado 3,2. Mais próximo ainda. 1,01. Mando o computador calcular, ele vai me dar aqui. Tá? Então, vocês percebem, dá para perceber aqui que, ó, quanto mais eu me aproximo de 1, seja pela esquerda, porque eu estou pegando um número menor pela esquerda, ou seja pela direita, porque eu estou pegando números maiores, o valor da função está indo para próximo de 3. Então, o que a gente diz? A gente não pode dizer que o valor da função é 3. Isso é errado. A gente diz que a função tende a 3. Tá? Ou seja, o limite da função, quando o x tende a 1, aqui já é a notação, ó, o limite da função
2x² menos x menos 1 dividido por x menos 1, quando o x tende a 1, é igual a 3. Eu não posso dizer o valor da função quando x é 1, porque fica 0 sobre 0. Isso não existe. Mas eu posso dizer qual o valor da função quando o valor do x se aproxima de 1. Isso é igual a 3. Isso aqui que eu estou apresentando para vocês é o básico de limite. É de onde surgiu a ideia de limite. Tá? Porque, na prática, as indefinições existem. As assíntotas, tá? As divisões por zero, as divisões por números irracionais, tá? Vão existir inúmeros. O que a gente vai fazer é ter que resolver essas equações e encontrar um valor, tá? Muitos desses cálculos, como eu disse, a gente faz via computador, mas muitos também a gente consegue fazer manual. Em suma, a gente não vai ficar fazendo esses cálculozinhos aqui que eu mostrei para vocês, tá? Isso aqui, basicamente, a gente não faz, tá? Existem maneiras da gente calcular o limite, mesmo contendo essas indefinições aqui. Basta a gente recorrer a propriedades dos números ou fórmulas matemáticas, relações matemáticas, que a gente aprendeu no ensino médio. E aí vão todas as que a gente vai ver: fatoração, fatoração de números primos, divisão de polinômios, números complexos, racionalização, fórmula de Bhaskara, tudo. E aí, todas essas relações que a gente viu no ensino médio, as relações trigonométricas, tá? Tudo isso a gente aplica aqui para a gente poder encontrar o valor dessa função. Tá bom? Em suma, e aqui, pessoal, eu tenho que apresentar essa definição para vocês, mas vocês não precisam se preocupar com essa definição específica. Essa definição é a definição matemática. Para quem está cursando matemática, obviamente que a gente faz cálculos com esses termos aqui. Para vocês, como vocês são do curso de Química, é importante que vocês conheçam a definição ou a fórmula matemática para calcular o limite, tá? A gente não vai fazer questões utilizando essa fórmula, embora quando a gente está cursando matemática, a gente consiga fazer utilizando essa fórmulazinha aqui para vocês, tá? Mas é só para vocês apresentarem. Por definição, a fórmula de limite é o limite de uma função quando x tende a um a, viu? Aqui pode ser um a qualquer, tá? Aqui mas é um a, tá? Ele é igual ao número L. Aqui eu vou dar a leitura completa da fórmula, tá bom? Vocês vão acompanhando, ó. O limite de uma função quando x tende a, aqui é a, deixa eu corrigir bem aqui. Quando x tende a, tá? É igual a L, se somente se, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero. O que são esse epsilon e esse delta? Essa diferença aqui, pessoal. O epsilon é essa diferença. Quanto mais eu aproximo de 1, por exemplo, o epsilon aqui está 0,001. Se eu pegar e somar esse 0,001 mais 0,999, dá igual a 1, que é o número que determina. E o delta aqui está igual a 0,002. Certo? Que essa diferença 0,02 é o que falta para esse número aqui, quando eu aplicar o igual a 1, dá igual a 3. Então, existe uma relação entre epsilon e delta. Você percebe que o delta é o dobro de epsilon. Ou a gente pode falar que o epsilon é a metade de delta. Quando a gente está no curso de matemática, a gente faz esses cálculos para encontrar esses deltas e epsilon. Para vocês, não vai precisar, tá? Mas só para vocês conhecerem. Então, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Tá? A gente viu um epsilon ali igual a 0,01, um exemplo, e um delta 0,02. Tal que a diferença desse ponto aqui, ó, x, que eu estou tomando, menos a, ou seja, o módulo da diferença, tá? É maior do que zero e é menor do que delta. Ou seja, a diferença
para aquele caso específico, tinha que ser menor do que 0,02. Isso implica que o módulo da diferença da função menos o limite, que é o valor que a gente encontra, é menor do que epsilon. Tá? Essa é a definição formal de limite que a gente calcula. Para vocês, a gente não vai trabalhar com ela, nem com questões relacionadas a encontrar esses épsilons e deltas. Tá? Ou a relação entre eles, que é o mais importante. Que naquele exemplo, a relação era que o epsilon era metade do delta, um exemplo. Mas é importante que vocês conheçam. Essa é a definição geral de limite. Tá? Mas o que a gente vai se atentar aqui para essa questão, para essa disciplina, são os cálculos de limite. Tá? Então, a gente vai diretamente para os cálculos. Por quê? Porque a gente consegue calcular, eu consigo chegar nessa função aqui, 2x² menos x menos 1 dividido por x menos 1, a gente consegue calcular o limite dela e achar o valor igual a 3, mesmo sem utilizar tudo isso aqui. Só utilizando relações matemáticas que a gente aprendeu no ensino médio. Tá? Então, basicamente nessa aula, o que eu vou fazer é apresentar para vocês alguns exemplos de como a gente consegue, dessa equação que não tem resposta, porque não existe divisão por 0, né? Ó, quando eu substituo por 1, encontrar o valor quando esse x tende a 1, sem utilizar essas aproximações que a gente faria no computador, que é como o computador resolve, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender é algumas propriedades, tá bom? Por quê? Porque essas propriedades a gente vai aplicar no cálculo de limite, tá? Então, a primeira questão eu tenho duas funções. As primeiras propriedades aqui, eu tenho duas funções, uma função f de x e uma função g de x, tá? E a gente vai tomar aqui alfa e beta, dois números reais quaisquer. Alfa e beta são escalares, ou seja, são números quaisquer, tá? A gente vai utilizar essa função, essas duas funções, mais esses dois números, para descrever propriedades. Que essas propriedades a gente vai aplicar diretamente nos cálculos. O que é importante, pessoal? Sempre atentem-se para quem o x está atendendo. O x está atendendo ao mesmo ponto, tá? A gente só vai conseguir operar funções quando elas tenderem ao mesmo ponto, tá bom? A gente não vai conseguir operar funções quando elas tenderem para pontos diferentes, tá bom? Sempre tem que estar tendendo para o mesmo ponto para a gente poder operacionar elas. Então, a primeira propriedade é que se eu tenho um escalar multiplicado por uma função e um escalar multiplicado por outra função e eu quero calcular o limite da soma dessas funções, basta eu calcular o limite da primeira mais o limite da segunda. E depois eu multiplicar esse alfazinho aqui que está fora, ó, pelo limite. Ou seja, eu só aplico o limite direto na função e aplico o limite direto na função g. Depois eu pego esse alfa que multiplica pela função e multiplico pelo resultado do limite. Do mesmo jeito eu pego esse beta e multiplico pelo resultado do limite. Tá? Vocês vão ver isso nos próximos exemplos que eu vou apresentar. A outra propriedade é que se for uma multiplicação, se eu tiver duas funções, uma coisa que é importante também falar para vocês, por que a gente vai estar vendo conjunções de funções? Porque, pessoal, as questões não vão ser só você pegar a função quadrática, função afim, não. As aplicações na prática, elas se apresentam combinações de funções diferentes. Então, não vai trabalhar só com o gráfico da função afim, função exponencial, função cosseno, não. A gente trabalha com conjunções, multiplicações, divisões, raízes dessas funções, tá bom? Por isso que os gráficos, se a gente conhecesse os gráficos, era fácil de encontrar também. Mas, como elas são conjunções, são gráficos que a gente não conhece. Então, a gente só consegue fazer fazendo o cálculo mesmo, tá bom? Então, eu tenho duas funções e eu tenho uma multiplicação entre elas. Eu posso calcular o limite da primeira, calcular o limite da segunda e depois só multiplicar os resultados.
Se eu tiver o limite de uma divisão, eu posso calcular o limite da de cima, o limite da de baixo, e depois só dividir. Lembrando que o limite da de baixo não pode dar zero. Se ele der zero, a gente vai ter uma outra definição, a gente vai fazer um novo cálculo de limite. Tá? Se eu tiver um limite de uma função que está elevada a uma potência, eu calculo o limite da função e, por último, eu elevo a potência. Se eu tiver um limite de uma função que está dentro de uma raiz, eu calculo o limite da função e, por último, eu aplico a raiz no valor que eu encontrei. Tá? Lembrando que aqui a gente vai ter que considerar se a função é maior ou igual a zero e se o n é um número natural. Tá bom? Aqui, se a gente tiver... Lembrem aqui da última aula, ln é o logaritmo natural. A partir daqui, pessoal, dificilmente a gente vai trabalhar com logaritmo, porque como o cálculo ele surge das necessidades cotidianas, né? É quando você vai calcular, sei lá, o número de bactérias. É quando você vai calcular, por que que eu tomo um remédio de 8 em 8 horas, né? Você faz o cálculo do combate daquilo que foi injetado no seu corpo, né? Com o combate dele que ele faz com o agente que está lá da doença. Então, você faz uma previsão. Você não sabe, né? Então, você faz um cálculo infinitesimal, você tende ao infinito para você verificar em quanto tempo aquilo vai fazer efeito. Um exemplo, né? Então, o que é na prática, ele é utilizado com logaritmos naturais, com o número irracional, que é o número de Euler, que é 2,71 alguma coisa. Então, lembrem-se, dificilmente vocês vão ver um logaritmo. Vocês vão ver um logaritmo natural, que é o ln. Então, se eu tiver um limite de um logaritmo natural de uma função, eu posso aplicar diretamente o limite da função e, por último, calcular o logaritmo dela. Tá? Se eu tiver uma função h de x e uma função g de x, que o limite delas for igual a L, e existir um delta maior que zero, tal que essa função f de x seja maior que h de x e menor que um g de x, implica que uma função f de x, o limite também é L. O que é isso aqui? Resumindo para você, é o teorema do sanduíche. Se eu tenho uma função menor, que o limite é uma função que o limite é L, e uma função que o limite também é L, qualquer função que estiver no meio, menor do que essa e maior que a primeira, ela também vai ter o mesmo limite. Por isso que chama teorema do sanduíche. Porque se duas funções têm o mesmo limite, qualquer função que estiver no meio também vai ter o mesmo limite. Tá? É isso que diz esse teorema. Tá? E aqui alguns exemplos, pessoal. Para um cálculo de limite. Primeiro, a gente vai começar com cálculos de limites normais, sem definição. Por exemplo, esse limite aqui, ó, ele não tem nenhum tipo de indefinição. O que é indefinição? Divisão por zero, raízes, elementos que indeterminam domínio, por exemplo. Tá? Eu vou apresentar para vocês conforme forem aparecendo. Tá? Esse daqui também não vai ter nenhuma indeterminação. Já essa daqui, a gente já começa o primeiro exemplo com indeterminação. Ó. Porque na hora que você substitui 1, aqui dá 0. Aqui também dá 0. Tá bom? Então, como é que a gente calcula esses limites? Primeiro, pessoal, um limite, ele se calcula como se fosse você substituindo o termo da função. Basicamente, ele é isso. Então, quando eu calculo o limite, o que eu faço é pegar o valor que eu quero saber, que no caso é esse 1, e substituir no lugar de x. Então, basicamente, o que eu tenho eu pego aqui 1 no lugar de x, fica 1 elevado a 5, mais 1 elevado a 4, mais 2 vezes 1 elevado a 3, mais 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1 mais 1. Tá? Então, basicamente, o que eu faço é substituir. Então, aqui vai ficar 1 elevado a 5 é 1, 1 elevado a 4 é 1,
1 mais 1 é 2. 1 elevado a 3 é 1. 2 vezes 1 é 2. 2 mais 2 dá 4. 1 elevado ao quadrado é 1. 4 mais 1, 5. 3 vezes 1 é 3. 5 mais 3, 8. Mais 1, 9. Eu só aplico o valor de 1 aqui na função. Então, o limite é igual a 9. Só isso. Tá? Então, primeira coisa, para aplicar o limite, você substitui o termo aqui do limite no x. Você sai substituindo em todos eles. Tá bom? E aí faz o cálculo normal. Se não tiver nenhuma indefinição, o limite se calcula diretamente. Não tem problema. Como nesse exemplo, só substituir 1 no lugar de x, você vai encontrar o valor igual a 9. Nesse caso aqui, eu vou substituir o x por 3. Então, eu pego aqui 3 menos 5, dá menos 2. E eu pego 3 ao cubo, 27 menos 7, né? Que dá 20. Então, esse aqui vai dar menos 2 sobre 20. Tá bom? Simplifica, divide tudo por 2, vai ficar menos 1 sobre 10. Lembrando, pessoal, que aqui, nesse exemplo, ele está aplicando as propriedades. Ó. Se você perceber como era a divisão, e aí utilizando a propriedade da divisão, calculou o limite do de cima, dividido pelo limite do de baixo. Vocês podem fazer assim também, mas não vai alterar muita coisa, né? Eu já calculo direto e vocês podem calcular direto substituindo, tá bom? Essa parte não vai ter problema na questão em si, tá bom? Então, substituir, deu menos 2 sobre 20, simplifiquei menos 1 sobre 10. Quando dá um número aqui, ó, perfeito. Agora a gente chegou no nosso primeiro problema. Porque quando eu substituo 1, vai dar 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 é 0, tá? Deixa eu botar bem aqui. A canetinha aqui. Então, aqui vai dar 0. Detalhe, pessoal. O 0 em cima não tem problema nenhum. Se fosse 0 dividido para 3 dá 0. 0 dividido para 5 dá 0. O 0 no numerador não é problema. Ele não é problema. Não é problema. O nosso problema é quando dá divisão no denominador. Por quê? Porque não existe divisão por 0. Então, quando eu substituo x igual a 1, 1 menos 1 é igual a 0. Agora, isso aqui é problema. E essa divisão por 0 aqui, ó, ela não existe. Não existe valor para essa função quando x tende a 1. Então, o que a gente tem que fazer é calcular o limite dela, ou seja, calcular o valor da função, caso o x se aproxime muito de 1. Tá? E aí a gente vai utilizar propriedades do ensino médio. Tá bom? Propriedades. E aí, pessoal, vocês vão ter que ter criatividade. Existem várias propriedades. Por exemplo, aqui, uma propriedade do ensino médio. Se alguém lembrar, quando eu tenho x mais a multiplicado por x menos a. Isso aqui é igual ao quadrado primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado segundo, menos 1 ao quadrado. Mas 1 ao quadrado é 1. Eu lembrei que isso aqui é um produto notável. Ó. Se isso aqui é um produto notável, então eu posso reescrever isso aqui dessa maneira. Então, isso aqui é x mais 1 multiplicado por x menos 1, que é o que esse exemplo bem que faz. Se você lembrou disso, você consegue resolver essa questão. Enquanto você não olhar para isso aqui e não enxergar alguma coisa do ensino médio que faça
você sair daqui, você não consegue resolver. Um outro exemplo é que alguém pode lembrar do ensino médio. Ah, professor, lá do terceiro ano, quando eu estudei polinômios, eu lembro que um professor me ensinou que quando um número é raiz, o umbim que é raiz, se eu substituir um lugar de x dá zero. Se o número é raiz, eu posso utilizar Briot-Ruffini. E Briot-Ruffini, eu pego só os coeficientezinhos aqui, ó, da potência, ó. Então, eu pego, como ela quer x ao quadrado, mais 0x, porque não tem o x aqui nela, menos 1. Esse x aqui ao quadrado é 1. Então, eu posso pegar esse 1zinho, esses coeficientes aqui e fazer Briot-Ruffini. 1, 0, menos 1. O professor me ensinou lá no terceiro ano a fazer Briot-Ruffini. Para quem quiser pesquisar, ó. Alguém lembrou lá do ensino médio, Briot-Ruffini. Ruffini. Tá aqui. É um outro exemplo. Estou dando outra maneira de você responder. Aí você pega o número que deu, que está dando zero, que é raiz, e joga aqui, ó. Aí você baixa o primeiro, multiplica, toma, né, ó. 1 vezes 1 é 1, mais 1, perdão, 1 vezes 1 é 1, mais 0 é 1. Multiplica, 1 vezes 1 é 1, menos 1 é 0. Aí você vem, ó, separa aqui, ó, eu estou fazendo aqui para quem lembra, esse aqui é o resto da divisão, aqui a gente está fazendo uma divisão de polinômio, esse aqui é o resto, não está saindo o resto, e esse daqui, você tem um novo polinômio x, o sinal de 1x, porque você diminui o grau, esse polinômio aqui era de segundo grau, então esse aqui de baixo tem que ser do primeiro. Então, 1x mais 1. Isso aqui você iguala a 0. X mais 1 é igual a 0. Logo, x é igual a menos 1. Aí você achou as duas raízes. Uma, x igual a 1, tá aqui. Porque já é raiz, porque o número lá em polinômio, quando você estudou, é raiz quando ele faz dar zero, e a outra raiz. Fatorando isso aqui, então, em termos das raízes, é x menos 1 vezes x mais 1, que é esse vendo aqui. Estou dando só um exemplo, pessoal. Vocês podem, várias coisas, formas como vocês aprenderam no ensino médio, pode. Uma outra maneira, a Bhaskara, isso aqui é ax ao quadrado, né, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, né? Você faz Bhaskara. Se você jogar Bhaskara bem aqui, você vai achar x' igual a 1, x duas linhas igual a menos 1. Quem quiser testar, é só fazer. Ou seja, isso daqui é x menos 1 vezes x mais 1. 3 exemplos de 3 maneiras diferentes que você poderia lembrar para resolver isso aqui. E aí, pessoal, existe um monte de maneira. A partir de agora é relembrar coisas do ensino médio, tá? Então, quando você fez isso, que você chegou aqui, x menos 1, x mais 1, aí, ó, é só você ter um pouquinho de atenção e você se lembrar que isso aqui é uma multiplicação, ó. Então, eu posso, se fosse assim, ó, 3 multiplicado por 4 dividido por 4. Um exemplo. Você não poderia simplificar o 4 com 4? Isso aqui não dava 3? Não poderia ter feito isso? Você faz a mesma coisa. Simplifica o x mais 1 dividido por x mais 1. Ou seja, só sobra quem? X. Opa, deixa eu desfazer bem aqui. É o x menos 1, né? Eu peguei errado aqui, perdão. Aqui é o x menos 1. Peguei errado. Desculpa aqui, pessoal. Deixa eu pegar a caneta. Ó,
eu pego x menos 1, que é igual com x menos 1, e divido e cancelo, porque eles são iguais, isso aqui é uma multiplicação. Sobrou quem? X mais 1. Então, na realidade, calcular esse limite aqui é calcular o limite de x mais 1. Aí eu pego e aplico o valor de x igual a 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, vejam que a gente pegou ideias lá do ensino médio para resolver uma indefinição. Então, a partir de agora, pessoal, a disciplina é assim. A gente tem que lembrar coisas no ensino médio, caminhos que a gente resolva indefinições. Esse aqui é um exemplo mais tranquilo, tá? Mas a partir de agora a gente vai lembrar muitas coisas assim. Quem não lembrou, professor, eu não lembro de Breuil-Ruffini, divisão de polinômio, eu aconselho fortemente a estudar vídeos, aulas sobre polinômios, divisão de polinômios. Aí tem outros métodos, aqui foi Breuil-Ruffini, mas você tem lá a divisão de Girard, né? Tem outras também que eu estou esquecendo o nome, mas tem várias formas de você fazer divisão de polinômios, a gente vai precisar bastante. Ou, quem lembrar também, fórmula de Bhaskara. Só que fórmula de Bhaskara só resolve a de grau 2. Vai cair muita questão de grau 3. Então, se eu não me engano, eu não sei se é de Girard ou é de Darlenbé. Darlenbé faz uma fórmula parecida com a de Bhaskara para polinômio de qualquer grau. Então, grau 3, grau 4, grau 5. Eu só não me recordo agora se é Darlenbé que faz isso ou se é Girard. Um dos dois. Vocês podem pesquisar depois, eu não me recordo. Tá? Mas tem uma fórmula da gente calcular também, como se fosse fórmula de Bhaskara, só que para graus maiores. Tá bom? Quem quiser pesquisar isso, pode. Um outro exemplo, tá? X ao quadrado menos 4 dividido por x ao quadrado menos 2x, tá? Aqui eu não vou ficar mais mostrando várias maneiras da gente fazer, não, tá bom? Eu vou pegar uma mais simples e fazer. Aqui, que maneira vocês podem visualizar para tirar essa indefinição? Porque quando você substitui por 2, 2 ao quadrado é 4. Menos 4, 0. Deu 0 em cima. 0 em cima não tem problema nenhum. Até aí, agora, quando eu substituo embaixo, 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, 4. 0 dividido por 0. Isso aqui não existe. Né? Se isso aqui não existe, eu tenho que pensar numa forma de calcular. Então, o que a gente tem que pensar é em como resolver essa indefinição. A primeira coisa que aqui você pode utilizar, eu falei no slide anterior, é a questão dos produtos notáveis. Que é o produto da soma pela diferença. Né? O que dá o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. O segundo sendo 2. Porque aqui é o quadrado de 2, que é 4. Então, isso aqui é x menos 2 vezes x mais 2. Tá? Já esse aqui, é só você lembrar lá da fatoração, quando o termo independente na equação de segundo grau é igual a 0. Quando o termo independente é 0, porque você tinha lá, é uma coisa que eu não falei, ax ao quadrado mais bx mais c, lá em Bhaskara, né? Só que um professor deve ter ensinado que quando esse termo independente... Opa, vim aqui, deixa eu fazer esse último aqui. Quando o termo independente é 0, tá? Quem é o termo independente? Esse C bem aqui, ó. Quando você não tem ele, você não precisa fazer Bhaskara. Né? Os professores devem ter ensinado que é só você colocar o x em evidência. Colocou o x em evidência aqui, vai ficar ax. E colocou o x em evidência aqui, vai ficar b. Né? Como eu quero descobrir a raiz, ou seja, eu quero descobrir o número que faz dar igual a 0, para isso serve Bhaskara, descobrir raiz. Se é um produto que dá 0, ou esse x é 0, você já achou uma solução, já é uma solução, ou esse ax mais b
é igual a zero. Ou seja, x é igual, o b passa para o outro lado como negativo, e o a passa para o outro lado dividindo. Então, ou seja, é menos o segundo dividido pelo primeiro. Se você lembra disso, obviamente isso aqui então vai ficar escrito como x vezes isso aqui, ó. Só você escrever assim. Então, eu posso, vou até botar a resposta. Opa, deixa eu fazer tudo com em cima da resposta. Então, o que eu posso fazer? Eu posso só escrever dessa maneira, ó, x vezes. Aqui eu vou ter, quando tem evidência, x menos 2. X vezes x menos 2 embaixo, e aqui eu vou transformar numa fatoração. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu pensei que estava na frente, se soubesse tinha... Pensei que estava na frente igual o anterior, ia poder deixar esse caso aqui, mas tudo bem. Tá só para mostrar para vocês, porque na forma feita está mais direto. Então aqui eu vou explicando. No próximo eu vou botar logo a resposta, depois eu explico para não ficar isso de apagar. Que isso demora muito. Pronto. Então aqui, ó, o que eu tenho? Aqui ele está utilizando a propriedade, né? Aqui ele está utilizando o teorema de Dahlem-B, tá? O teorema de Dahlem-B, aqui, eu acho que o Dahlem-B deve ser das fatorações para grau maior do que 2, mas tudo bem, depois vocês podem pensar. Então aqui o que acontece? X ao quadrado menos 4, produto notável, é um caminho mais fácil, é o produto da soma pela diferença, ó, x mais 2 vezes x menos 2, e aqui embaixo você só coloca o x em evidência, que é a forma de você resolver uma equação de segundo grau, quando o termo o termo independente é igual a zero. Quando você faz isso, automaticamente, aí a próxima questão, pessoal, sempre quando vocês organizam, vocês vão ter que enxergar quem cancelar. E aí, ó, isso tudo é sempre uma multiplicação. Se é multiplicação, eu posso fatorar. Eu não poderia fatorar se fosse soma. Se fosse soma, não poderia, mas é multiplicação, ó, tem uns parênteses aqui, é multiplicação. Então, eu fatoro esse, x menos 2, com x menos 2. Sobrou quem? X mais 2 sobre x. Aí, x mais 2 sobre x é fácil, eu aplico 2. 2 mais 2, 4. Dividido por 2. 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, o limite dessa função aí é igual a 2, tá? Outro exemplo. Tá aqui. É uma função definida por... Aqui é que a gente chama de função definida por partes, tá? Vocês devem ter estudado ela no ensino médio, geralmente é no primeiro ano. Depois que você estuda a função modular, aí tem a função definida por partes, que é a função que é definida em mais de uma forma. Geralmente vem depois de função modular, porque vocês vão ter que relembrar que o módulo de x, aqui a gente vai usar muito, o módulo de x, ele é uma função definida por partes. Por quê? Porque ele é x se esse x for maior ou igual a zero, ou ele é menos x se x for menor do que zero. Aí já vira uma função definida por partes. Você vê que é uma função separada. Um exemplo. Qual o módulo de x menos 2? Vocês estão acostumados a fazer módulo de menos 3. Módulo de menos 3 é 3. Só que para a função não é assim. A gente vai pegar um módulo de uma função. Quem é x menos 2? O módulo de x menos 2. Aí tem duas respostas. É x menos 2, certo? Se x for maior
igual a 2, ou seja, se o número que estiver aqui dentro der positivo, tá? E é menos x mais 2, ou seja, troca o sinal de todo mundo. Faltou bem aqui, né? Se esse x for menor do que 2. Ó, esse igual, pessoal, ele tanto pode vir aqui em cima como pode vir embaixo. Então, tanto faz, tá? Ele pode, desde que ele venha em 1, ou ele vem no de cima ou ele vem no de baixo. Isso não faz diferença, tá? Então, eu vou ter duas soluções. Eu vou ou usar a equação x menos 2, ou usar a equação menos x mais 2. Tá? Eu estou lembrando isso aqui, a gente vai utilizar bastante isso aqui também aqui na disciplina de cálculo, tá? Então, o que ocorre? Função definida por partes. O exemplo mais comum é a função modular. Aqui está uma função definida por partes, onde ou eu uso x ao quadrado menos 3x mais 2, se o x dividido por x menos 1, se o x for diferente de 1, ou 3, se o x for igual a 1. Ele quer que calcule o limite da função. Então, o que ocorre, pessoal? No limite, a gente não se importa quando o valor é igual. Por quê? Porque quando é igual, existe uma indeterminação. Então, quando o valor x é igual a 1, se você substituir aqui, vai ficar 1 ao quadrado é 1. 1 menos 3 é menos 2, mais 2 é 0. Vai dar 0 dividido por 0, que não existe. Então, para limite, não importa quando é igual. Isso aqui, ó, não importa para limite. O limite importa quando o valor se aproxima. Então, essa segunda condição aqui, ela não serve para nada para o limite. Só serve a primeira. Porque a primeira, sim, quando o x é diferente, ou maior é pela direita, ou menor, que é pela esquerda. Já a gente vai ver os limites laterais. Então, eu vou calcular o limite dessa função. Está dando 0 sobre 0. Então, o que eu faço? Ah, pessoal, e uma dica para vocês. Toda vez, quando der 0 sobre 0, toda vez, vocês vão ter que procurar alguma maneira de fatorar a equação ou de eliminar a indeterminação. Toda vez que der 0 sobre 0. A indeterminação. Professor, e quando der um número, sei lá, 3 dividido por 0? Aí aqui, pessoal, já vai ser uma outra regra, uma outra maneira de resolver, que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Mas toda vez quando der 0 sobre 0, vocês vão ter que dar um jeito de ou fatorar ou eliminar a indeterminação. O que é indeterminação? Eliminar o que estiver fazendo dar 0 embaixo. Não importa. Ou 0, ou raiz, né, de um número negativo. O que estiver fazendo dar indeterminação, você tem que tirar. Tá bom? Então, o que ocorre aqui? Está dando 0 sobre 0. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, sempre quando dá 0 sobre 0, eu vou ter que eliminar a indeterminação. Então, isso aqui, ó, se eu fizer por Bhaskara, eu vou ter como raízes 1 e 2. Aí o aluno, a primeira dúvida que bate no aluno, professor, então por que aqui está menos 1 e menos 2? Em Bhaskara eu tenho 1 e 2. Porque vocês devem lembrar que sempre quando vocês acham as raízes, na forma da fatoração, a fatoração é sempre escrita x menos a raiz. Então, esse menos, em qualquer fórmula matemática, ele troca o sinal. Logo, se vocês acharem em Bhaskara um número 1, ele vem para cá menos 1. Se você achar menos 3, ele vem para cá mais 3. Tá? Aí, professor, por que naquele exemplo, sei lá, não trocou? Porque lá eu achei menos 1
e 1. Então, quando eu troco de 1, vira menos 1. E quando eu trocava de menos 1, virava 1. Então, não precisei falar isso. Mas agora eu estou falando. Tá? Fiz por Bhaskara, D1 e 2, as raízes. Então, é x menos 1. Você troca sinal, ó. E o sinal do 2, se é positivo, troca sinal menos 2. Não esqueçam. Porque senão depois vocês estão fazendo, está dando errado. Aí não sabe por quê. Tá bom? Então, você vai, percebe ó, aqui, ó, nessa multiplicação, aparece o x menos 1 em cima e x menos 1 embaixo. Então, você vem, ó, cancela. Sobrou x menos 2. Só que o x é 1, 1 menos 2 é igual a menos 1. Então, o limite dessa função é igual a menos 1. Não é igual a 3, tá? Porque quando é igual, não importa para limite. Importa se eu fosse estudar a função. Mas se a questão pede limite, isso não importa mais. Tá bom? Se é só qualquer dúvida, vocês vão falando, tá bom? Aqui, um outro exemplo. Calcular esse limite. Quando a gente aplica aqui, ó, 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1, 3. 3 mais 1, 4, menos 4 é 0. Aqui vai dar 1, menos 3 é menos 2, menos 2 mais 5 é 3, menos 3 é 0. 0 dividido por 0. Outra indeterminação. Só que aqui, pessoal, é do terceiro grau. E aí, do terceiro grau, como é que a gente faz? Tá? Aí vocês têm que procurar coisas que vocês lembrem lá do ensino médio que fatorem números de terceiro grau. Vou dar a primeira dica para vocês. Acho que eu vou fazer aqui. Deixa eu só ver onde aparece a resposta. Opa. Aparece embaixo. Tá, então vou fazer aqui. A primeira dica que eu dou para vocês é: se um polinômio é de terceiro grau, então ele vai se fatorar assim, ó. X menos uma raiz. Ó, perceba que é menos, então a raiz vai trocar de sinal. Aqui eu vou deixar espaço para a raiz. Vezes x menos a outra raiz, vezes x menos a outra raiz. Quem for lembrar do terceiro ano vai lembrar que os professores falaram, ó, teorema geral, qual é o mesmo nome do teorema? É Teorema Geral da Álgebra, TGA. Não, TFA, Teorema Fundamental da Álgebra. O que diz Teorema Fundamental da Álgebra? Todo polinômio de grau n possui n raízes, sejam elas reais ou complexas. Então, se o cara é do terceiro grau, ele vai se fatorar em 3. 3 raízes. Essas raízes podem se repetir ou não. Então, eu vou fatorar esse de cima em 3 e o de baixo em 3. E aí, pessoal, você vai ter que achar as 3 raízes desse polinômio. Ah, quando era do segundo grau, fazia básico. E do terceiro grau? Aí você tem que procurar D'Alembert, Girard, tá? Aqui eu vou utilizar Briot-Ruffini. Por quê? Porque a parte boa de limite é que ele sempre te dá uma raiz. Sempre. Por quê? O que é raiz? Raiz é um número que, quando você substitui no lugar de x, vai dar igual a 0. Então, o 1 já é uma raiz. Então, já vai ficar x menos 1. Vê que vem o sinal trocado, ó. Que é 1, vem menos 1. Aí eu vou usar da Briot-Ruffini. Briot-Ruffini é fácil. 2 linhas aqui você faz ele. Ó, Briot-Ruffini. Por isso que eu gosto dele. Tá? D'Alembert e Girard, às vezes, dá trabalho. Então, como é que você faz? Você pega só os coeficientes aqui de x e coloca aqui. Primeiro você coloca o número que é raiz que você achou, que é 1, e bota bem aqui. E detalhe, pessoal. Tem que estar em sequência, ó. 3, 2, 1, 0. A potência, ó. 3, 2, 1, 0. Se não tiver a potência completa, você inclui. Vou voltar aqui só para vocês verem aquele que eu fiz. Cadê o primeiro exemplo? Ó, bem aqui, ó. Tava 2. Cadê o de grau 1? Não tinha. O que eu fiz? Coloquei, ó. 2, 1, 0. Tá vendo, ó? Tá bem aqui.
2, 1, 0, porque aqui é x elevado a 0, porque x elevado a 0 é igual a 1. Então, ó, vejam como eu coloquei esse elemento aqui para poder completar. Vocês vão ter que fazer isso também. Se vocês não fizerem, vocês erram as questões, tá bom? Então, vou olhar, tá completo? Tá, 3, 2, 1, 0. Eu vou colocar os coeficientes. 2, ó, venho, coloco 2. O coeficiente desse aqui é 1, ó. Não tá aqui, mas tá subentendido que é 1. Esse aqui é menos 4. Esse aqui é 1. Tá? Pessoal, hoje o conteúdo é longo, já vou dizendo para vocês. E aí, eu já estou vendo que já está perto das 9, eu vou estender hoje pelo menos até 9h30, para ver se eu consigo, até onde eu consigo ir com vocês, tá? Aí o que eu não consegui apresentar para vocês, aí depois vocês vão ter que estudar, assistir vídeos, outros caminhos, tá bom? Que vocês já estão acostumados aí de educação à distância, tá bom? Então hoje eu vou estender um pouco mais por conta do conteúdo. Então vamos aqui. Depois que você fez isso, ó, o que você faz? Você separa a última linha, porque isso aqui é o resto. O resto, pessoal, sempre tem que dar 0. Se não der 0, é porque esse número aqui não é raiz. Se ele não é raiz, você calculou errado aqui para ter dado 0. Tá bom? Então, tem que dar 0 aqui. E detalhe, quando os elementos que ficarem aqui, eles vão formar um novo polinômio de grau menor do que esse. Se esse é grau 3, o polinômio aqui é grau 2. Aí, grau 2 eu faço Bhaskara. Tá? E aqui, pessoal, depois também eu vou ensinar uma outra regra para vocês, que é a regra da soma e do produto de polinômio de segundo grau. Por que soma e produto? Porque você não precisa fazer Bhaskara. É uma outra coisa que vocês devem ter aprendido também no ensino médio. A partir de agora é abrir a caixa de ferramentas. O que você aprende no ensino médio aqui vale tudo, tá? Então aqui, ó, você baixa o primeiro número, estou baixando aqui o 2, ó. Aí você multiplica em x aqui com um númerozinho aqui e soma com o próximo. Multiplica, soma com o próximo, tá bom? 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Aí eu boto embaixo. Multiplica, soma com o próximo. 3 vezes 1, 3. 3 menos 4, menos 1. Multiplico e somo com o próximo. Menos 1 vezes 1 é menos 1. Mais 1 é 0. Vendo? Menos 1 mais 1 é 0. Deu certo. Isso aqui vai gerar o polinômio de grau menor, grau 3, então esse é grau 2, 2x ao quadrado mais 3x menos 1, tá? Aqui você já tem, aí esse daqui, ó, grau 2, aí você faz Bhaskara nele. Eu já estou vendo aqui que ele vai ser um polinômio que não vai dar para mim utilizar soma e produto, tá? Depois eu explico as regras de soma e produto. Vai ter que ser Bhaskara mesmo. Para não perder tempo, eu vou pular lá para a resposta, para vocês já verem as raízes dele, tá? Mas vocês podem depois assistir a aula novamente e fazer Bhaskara para confirmar. Eu vou fazer novamente o fim agora com o de baixo. Só para vocês poderem lembrar. Então, o de baixo aqui, ó, é 1. Eu boto aqui 1. Menos 3. Menos 3. Mais 5. Mais 5. Menos 3. Separa a última linha. Que aqui vai ficar o resto, né? Tem que dar 0. Isso aqui é o resto. Tá bom, o resto. Agora aqui, quem eu coloco? O número, que é a raiz que faz dar igual a 0. Aqui 1. Baixa o primeiro. Multiplica, soma. 1 vezes 1 é 1. Menos 3, menos 2. Menos 2 vezes 1, multiplica, ó. E soma. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 5, dá mais 3, né? Que é menos 2 mais 5 é mais 3. 3 positivo. 3 vezes 1, 3. Menos 3, 0. Isso aqui formou o polinômio x ao quadrado menos 2x mais 3. Esse aqui dá para fazer soma e produto. Por quê?
Porque soma produto você usa quando o número que está multiplicado aqui por x ao quadrado, esse númerozinho bem aqui, ele foi igual a 1. Só um minuto, deixa eu botar aqui. Então, vocês percebem que bem que tem 1x ao quadrado, né? Ó. É 1x ao quadrado. Quando o coeficiente aqui é 1, dá para fazer soma produto. Quem é soma produto? É que as duas raízes, x1 e x2, elas somadas, elas vão dar igual a esse número aqui com o sinal trocado. Então, elas vão dar igual a 2. Já elas duas multiplicadas vão dar iguais a 3. Então, que números que multiplicados dão iguais a 3 e somados dão igual a 2? Então, por exemplo, eu posso ter 3 e 1, né? Menos 3, menos 1. Eu só ver que acho que essa daqui não vai ter nenhum desses, não. Nem sempre a gente consegue, tá? A gente vai pensando em números, é uma forma rápida. Se vocês tentarem já ver que não dá, já vai para a básica, tá? Qualquer coisa depois eu que vou para uma que dá certo. Só para mostrar para vocês. Tá? Então, vou aqui para já ver logo, ó. As raízes aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui ele utilizou... É porque aqui ele não vai mostrar as raízes. Tá bom? Como ele não vai mostrar as raízes, aqui vai ficar ruim da gente conferir isso aqui. Mas tudo bem, eu vou só mostrar aqui como ele fez. Nesse exemplo que eu peguei. Aqui é utilizando uma outra ferramenta. Porque se eu encontro essas raízes aqui, eu só substituo elas aqui e cancelo. Tá? Mas se eu não encontrei, não tem problema. Por quê? Porque o que eu posso fazer? Ó, é x menos 1, que é uma raiz, vezes essas duas aqui, pessoal, elas são nada mais, nada menos do que o resultado desse polinômio aqui, ó. Então, quando eu fatorei aqui x menos 1, eu vou ter x menos 1, tá aqui, ó, vezes esse polinômio aqui que eu encontro. 2x ao quadrado mais 3x menos 1, tá vendo aqui, ó, tá vendo? E aqui, no de baixo, vai ser x menos 1 vezes. E essa multiplicação aqui dessas duas raízes, eu posso utilizar... Perdão, é bem aqui. Esse polinômio que eu achei bem aqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais 3, tá vendo? Depois eu vejo um exemplo onde a gente vai precisar ir mais a fundo nas raízes. A gente vai ter isso também. Daqui, eu já posso simplificar x menos 1 vezes x menos 1. Quando você faz isso, você diminui a sua função e você aplica o limite nela. O que pode acontecer é que, às vezes, quando você aplica o limite, dá de novo 0 sobre 0. Aí você tem que fatorar novamente esse polinômio, que era o que eu seguiria aqui, encontrando as equações dele por Bhaskara e encontrando as raízes dele aqui também por Bhaskara, tá bom? Nesse caso aqui não vai precisar, tá bom? Porque daqui, quando substitui, automaticamente você já encontra, quando substitui x igual a 1, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 2 mais 1, 3, mais 1, 4, menos 4, é para dar 0 aqui nesse, não? 0. Porque está dando 2 aqui no dele. Só se estou calculando errado, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, menos 4 é para dar 0. No de baixo aqui vai dar 1, menos 3. 1 menos 3 é menos 2. 5 menos 5 menos 2 vai dar igual a 3, menos 3 também dá 0. Aqui, tá? Então, aqui, eu acredito que na questão ele não fez a fatoração completa. Então, a gente vai fazer aqui, não tem problema, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Encontrar a fatoração desses aqui por Bhaskara. Então, por Bhaskara aqui, rapidinho, no primeiro aqui vai ficar menos b, menos 3, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, né? 9, menos 4 vezes a, que é 2,
4A vezes C, que é menos 1. Menos 1. Tá? Dividido por 2A. Por 2 vezes 2, que é 4. Então, isso aqui vai dar menos 3. Estou fazendo o de cima, viu, pessoal? Aqui vai dar 9 mais 9 mais 8, né? Mais ou menos raiz 17. Tá? Se eu fiz alguma conta bem aqui nesse número substituindo por 1, que não deu diferente. Se alguém estiver vendo aonde eu calculei errado, alguém me fala. Que aqui está dando 2, mais 1, 3, mais 3 menos 4 é menos 1. Ah, perdão. Foi eu que... Eu estou aplicando na Professor, original. eu não estou nem vendo onde é que está o ponteiro que você está indicando aí. Deixa eu botar maior. Eu já achei, eu estava aplicando na antiga, perdão, é bem aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. Aí 2 mais 3, 5. Menos 1, 4. Deixa eu só corrigir aqui no marcador mais grosso. Então vai dar 4. Dividido por... É porque, desculpa, eu estava aplicando aqui embaixo, ó, e não é aqui nem embaixo. Aplica na nova que a gente encontrou, que é aplicar nessa, ó. Tá? Eu estava aplicando na primeira. Então aqui vai ficar 1. 1 menos 2 vai dar menos 1 mais 3. Mais 3 é igual a 2. 4 dividido por 2, que é igual a 2. Perdão, pessoal, pela confusão, eu estava aplicando nesse aqui de baixo, estava dando 0 sobre 0. Só que a gente tem que aplicar no novo que a gente encontrou, porque eu já cancelei x menos 1, x menos 1. Então, isso aqui se alterou. Ele se transformou em uma nova função. E nessa nova função, quando eu substituo, vai dar 4 sobre 2, que é igual a 2. Tá? Me perdoem aqui pelo equívoco. Isso aqui não ia precisar, não, tá bom? Ok? Entendido nessa parte? Posso seguir adiante? Vocês compreenderam aqui onde eu apliquei? Vou seguir, tá bom, pessoal? Esse exemplo aqui, ó. X menos 3, tá? O que ocorre? X menos 3, quando eu aplico x igual a 3, 3 menos 3 é 0. Tá? Então, dá igual a 0 embaixo. Só que aqui vai ter 1 mais 3, 4, né? Ó. 1 mais 3 é 4, raiz de 4 é 2, menos 2 também dá 0. Só que nesse caso, pessoal, tem uma raiz em cima. Então, como é que a gente vai fazer para eliminar essa raiz em cima? Tá? Um elemento que a gente pode utilizar é a fatoração também. Imaginar que esse elemento, tá bem aqui, que esse elemento, ele é um termo que eu posso elevar ao quadrado, tá? Uma outra possibilidade seria utilizar racionalização. Só colocar aqui para a gente poder não riscar em cima. Tá? Deixa eu botar aqui um menor, um ponteiro aqui. Então, nesse caso aqui, pessoal, como para eliminar esse elemento de cima, a gente vai utilizar uma racionalização. O que é racionalização? É você multiplicar pelo conjugado. Quem é o conjugado? É o mesmo elemento, só que com sinal trocado. Então, se eu tenho aqui 1 mais x menos 2, eu vou multiplicar por 1 mais x mais 2. Por quê? Quando você faz isso aqui, ó, quando você faz um termo de x menos a vezes x mais a, pode notar o que eu falei. Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que quando você jogar esse quadrado em cima dessa raiz, vai cancelar. Então, essa é a ideia. A gente multiplica pelo conjugado para fazer cancelar essa raiz. Tá bom? Então, quando eu aplico o conjugado aqui, ó, aí eu vou ter o quadrado do primeiro, aí o quadrado de 1 mais x, então é como se eu tivesse aqui raiz
de 1 mais x ao quadrado mais o quadrado segundo. Quem é o segundo? Perdão, menos o quadrado segundo, né? Que é produto notável. Então, é o produto da soma pela diferença. Então, aqui é menos. Então, menos o quadrado segundo, ou seja, menos esse 2 ao quadrado. Ou seja, aqui, ó, esse quadrado cancela com esse quadrado. Então, eu vou ter x menos 4 mais 1. X menos 3. Tá vendo? E aqui também eu já vou ter x menos 3. Só que aí o que eu vou fazer, ó, cancelar. Quando eu cancelo, pessoal, isso aqui, esse número aqui, ele está multiplicado por 1. Está subentendido. Quando eu cancelo, esse 1 permanece em cima. Tá? Então, o que eu tenho agora? Agora sim, eu aplico meu limite, né, o valor de 3, no lugar de x. Então, eu vou ter 1 sobre 1 mais x, que é 4. Né? 1 mais 3 dá 4. Raiz de 4 é 2. Certo? E aí eu vou ter 2 mais 2 é igual a 4. Eu vou ter 1 quarto. Ok? Então, o valor desse limite aí é igual a 1 quarto. Vejam que aqui a gente utilizou uma outra estratégia. A gente já utilizou a racionalização, tá bom? Agora, os limites laterais. O que ocorre? Falei para vocês sobre quando a gente está calculando o valor num ponto, bem aqui, ó, a gente não se preocupa com o valor no ponto. A gente ia se aproximando do ponto cada vez mais, ó. Cada vez mais quando você vai se aproximando, você vai tomando um valor da função. Você vai se aproximando, ó. E ele vai tomando um valor da função. Esse limite aqui que eu estou fazendo, ou seja, eu estou vindo da esquerda para a direita, se chama limite lateral esquerdo. E esse limite lateral esquerdo, ele é representado por esse aqui, ó. A gente fala, quando x tende a, ó, pela esquerda, esse menos significa pela esquerda, ele vem por aqui, ó, por números menores, tá? Quando não, a gente também vem se aproximando pela direita. Eu posso pegar um x e calcular aqui a função. Ah, eu vou mais próximo de A. Eu pego um x e calculo a função. Eu estou me aproximando. Ó. Quanto mais eu me aproximo, você vê que o valor da função ele vai diminuindo. Ó. O valor da função ele está vindo mais para cá. Tá? A imagem da função ela está vindo para cá. Quanto mais eu ando para cá. Ó. Eu estou vindo da direita para a esquerda. Isso se chama limite lateral direito. E o que ocorre, pessoal? O limite da função, ele só existe quando x tende a A. Ele só existe, sabem que um Ezinho de existe, se somente se os limites laterais esquerdos forem iguais. Tanto o limite da função quando x tende a A pela esquerda, quanto, aí eu vou botar aqui existe, né? E ele existe é igual a um L, quando o limite lateral esquerdo for igual ao limite lateral direito. O que significa, pessoal? Como naquele exemplo que eu fiz lá no início. Quando eu me aproximei pela esquerda, dava dando 3. Quando eu me aproximei pela direita, também dava 3. Aqui, nesses dois exemplos, você vê que quando você se aproxima pela esquerda, está dando um valor L aqui, ó. L'. Quando você se aproxima da direita, está dando um outro valor L. Então, esse limite aqui, ele não existe. Esse limite aqui.
Por quê? Porque os limites laterais são diferentes. Nesse exemplo aqui é a mesma coisa. O limite lateral direito, ó, ele está vindo para um cara aqui. Já o esquerdo está vindo para outro ponto. Então, esse limite aqui, ele não existe. Esse limite aqui, ele não vai existir, porque os limites laterais são diferentes. Tá? Então, limite lateral, ele serve para isso, para a gente ver se o limite existe ou não. Exemplo. Calcular os limites laterais. E aí, aqui, pessoal, são três coisas diferentes. Uma coisa é a questão de pedir o limite de f de x quando x tende a A. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão de pedir o limite de f de x quando x tende a pela esquerda. E outra coisa é a questão de pedir o limite da função quando o x tende a pela direita, tá? Então, não confundam. Pela esquerda, eu vou pegar valores menores do que A, mais próximos de A. Pela direita, eu vou pegar números maiores do que A, próximos de A. E o limite da função só existe quando o limite de esquerda e o limite direito existirem e forem iguais. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a questão pede como se fosse uma letra A e uma letra B. E ela poderia pedir uma terceira, que seria calcular o limite da função quando x tende a 2. Tá bom? Lembrando que, para os três casos, isso aqui não ia servir para nada. Isso serve para a função, mas não serve para o limite. Tá? Então, se eu quero calcular o limite lateral direito, que é a letra A, eu vou pegar valores maiores. Eu vou pegar esse cara aqui. Aí é só eu pegar o 2 e aplicar aqui. 2 ao quadrado é 4, menos 4 mais 9. Né? Vai dar igual a 5. Limite lateral esquerdo, eu pego o 2. Aí, pessoal, esse sinalzinho aqui é só para referendar a questão do limite lateral. Não é o sinal do 2, não. O 2 aqui é positivo. O sinal fica na frente dele. Tá? Então, pego o 2, substituo. 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Tá? Então, esse aqui é 5, esse é 5. Se a questão perguntar se o limite, como os dois são iguais, também seria igual a 5. Aqui está um exemplo de como se comporta o gráfico da função. Ó. Pela esquerda é uma equação, ó, tá aqui. Pela direita é uma outra equação. Essa outra equação aqui ela tem um desenho mais ou menos assim. E o ponto x igual a 2. Não tem nada a ver, o ponto em x igual a 2 está aqui. Ó. Você vê que pela esquerda é um valor, pela direita é o mesmo valor, que esse valor que a gente encontrou, que é igual a 5. Tá? Vou botar água aqui. Isso se fosse graficamente. Mas aqui o que a gente vai fazer é calcular, como se fosse a letra A. Aqui a letra A, ó. Só aplicar o valor de x, para quando ele vem pela direita é maior, pela direita, tá aqui, ó. São valores maiores, tá? Então eu pego maior, aplico, deu igual a 5. Pela esquerda, aqui, eu pego o valor quando x é menor. Então pego essa função, x ao quadrado mais 1, aplico quando x é igual a 2, dá igual a 5. Essa aqui é a letra C, que é pela esquerda. Tá? Então, tá aí como as duas são iguais a questão. Olha, essa questão aqui é interessante. A função módulo de x dividido por x. Lembra que eu falei do módulo? Módulo é uma função definida por partes. Por quê? Porque ou ele é x, se o x for positivo, ou ele é menos x, se o x for negativo. Então, ele quer que você calcule o limite lateral direito e o limite lateral esquerdo.
tá? Eu não sei se no exemplo da A, tá aqui no exemplo da A. Ó, o módulo de x é x, se o x for maior ou igual, menos x, se o x for menor ou igual. Então, maior ou igual é pela direita. Menor ou igual é o limite lateral esquerdo. Tá? Então, vou pegar o limite lateral direito, que é quando x tende a zero. Ó. Você vê que tem determinação aqui, 0 sobre 0. Tá vendo? 0 sobre 0. Então, aqui, o que eu vou fazer? Como é pela direita, eu vou pegar o valor maior. O valor maior é a função é x. Então, eu pego x sobre x. Quanto que é x de para x? O número de por ele mesmo é igual a 1. Então, o limite é igual a 1. Pela direita. Já aqui, eu estou pegando o limite lateral esquerdo. Quando eu pego o limite lateral esquerdo, pela definição, é quando é menor, é menos x. Então, eu coloco menos x aqui, ó, dividido por x. Menos x por x é igual a menos 1. Tá? Então, o limite é igual a menos 1. Aí a pergunta é, existe o limite da função? Se os limites laterais são diferentes, existe o limite? Não existe o limite da função. Por quê? Porque os limites laterais, quando x tende a 0, né? Que é um 0, tá? Porque os limites laterais são diferentes. Então, aqui não existe o limite da função, ok? Agora, pessoal, duas coisas diferentes. Uma coisa é limite infinito, outra coisa é limite no infinito, tá? Que a gente vai ver agora. O que são limites infinitos? São limites que o resultado da função dá igual ao infinito. Tá bom? E aí o infinito tanto pode ser o mais infinito quanto o menos infinito. Aqui um exemplo. Você tem uma função que ela cria essas assíntotas. O que é assíntota? Ela cria um ponto A, onde quanto mais o computador se aproxima, né, daquilo que a gente fez lá no primeiro slide, quanto mais ele vai se aproximando aqui do A, mais o valor vai ficando grande. Só que ele nunca vai tocar aqui e baixar um valor para A. O número vai ficando tão grande, que a gente diz que ele vai para o infinito. Ele tanto pode ir para o infinito positivo, como ele pode vir para o infinito negativo. Aqui ele pode vir para o infinito positivo, como aqui ele pode vir para o infinito negativo. Então, existem assíntotas ou indefinições nessas funções, né, que fazem com que isso aconteça. E aí, pessoal, lembram quando eu falei para vocês que quando dava 0 sobre 0, eu ia lá e achava e fazia alguma definição, alguma fatoração, ou algum meio para poder tirar a determinação? Aqui, pessoal, a gente vai ver exemplos onde vai dar um número, C, sei lá, dividido por 0. Então, em geral, quando for dar um número dividido por 0, a gente vai ver que as respostas dos limites, aqui é limite, tá? Vão dar iguais ou a mais infinito ou a menos infinito, tá? A gente vai ver que são esses casos aqui que vão dar, vão criar essas assíntotas, tá bom? Um exemplo disso, ó, quando x tende a 1, limite de 3x mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Substitui por 1. 3 mais 1, perdão, 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. 1 menos 1 é 0. 0 ao quadrado é 0. Aqui, uma indeterminação. 5 dividido por 0. Quando for nesse caso, pessoal, não adianta. Você não consegue fatorar em cima e embaixo. Por quê? Porque a de cima ela não é raiz.
O 1 não é raiz, então não vai conseguir fatorar. Então, a gente tem que caminhar para outra alternativa. Que outra alternativa é essa? Aí vocês vão ter que relembrar lá do primeiro ano do ensino médio, quando vocês estudaram sinal de função. E aí, pessoal, vocês têm que saber sinal das mais diversas funções, porque seja horas trigonométricas, vocês têm que aprender a ideia de sinal. O que é o sinal? Um exemplo. Você tem aqui o eixo X, Y. Aí, sei lá, tem uma função quadrática. O sinal da função é você perceber quando que a imagem é positiva, ó, a partir dessa, bem que é x', e bem aqui nesse ponto é x duas linhas. São as duas raízes por baixo. Você vê que qualquer número que você pegue antes de x', não importe qual será o valor dele, a imagem dele sempre vai ser positiva. Não importa qual número você pega um númerozinho aqui, ó. Quando você for fazer a ligação dele no gráfico, ó, vai dar sempre em cima. Então, vai dar positivo. Em tese, tudo que está aqui em cima é positivo, tudo que está aqui embaixo é negativo. Quem é do gráfico está embaixo? Entre as duas raízes, então está embaixo. E aí, pessoal, vocês vão ter que fazer aquilo que vocês faziam lá no primeiro ano, e até no ensino fundamental, quando vocês iam lá, pegava aqui as raízes, e aí pintava aqui, eita, matou, é ruim, aí vocês vinham aqui, pintava aqui, e aí pegava quem era a solução, pegava aqui a interseção dos dois, aí fazia isso aqui, ó. Vocês lembram disso quando vocês faziam? Aí pegava isso aqui, aí fazia isso aqui, né? Aí você pegava, isso aqui é positivo aqui no meio, negativo aqui, esse aqui é todo negativo. Aí você faz o jogo final, menos com menos mais, mais com menos menos, menos com menos mais, certo? Isso aqui a gente vai ter que relembrar, vocês vão ter que, quem não relembrar disso, procurar vídeos, né? Procurar livros para estudar. Porque esses sinais aqui da solução é que vão dar a tua resposta. Quando a solução bater aonde der sinal negativo, é porque a resposta é menos infinito. Quando a solução bater onde der positivo, é porque a resposta é mais infinito. Então, basicamente, vai ser isso, tá? Então, vocês vão ter que relembrar. Tomara que eu não tenha riscado aqui na solução. Risquei. Bem. Deixa eu apagar aqui, então. Esqueci de olhar logo antes. Opa. Voltei. Não sei o que foi que eu fiz. Aqui. Deixa eu apagar aqui os que tá atrapalhando aqui. Eu era para não ter olhado antes. Atrapalhar só o de cima aqui. Ou apagar só o de cima que estava atrapalhando. Tá? Então, a gente vai aqui relembrar isso, tá bom? Achei um jeito mais fácil de desar segurando. Olha, então, deu certo. Então, o que ocorre, pessoal? Vocês vão ter que estudar o sinal da função. E aí vocês vão ter que lembrar como é que é a função. A função 3x mais 2 é uma função afim. Aí tem que lembrar qual é o tipo de função. Nossa primeira aula era exatamente para lembrar. A função afim, o gráfico dela é uma reta. Quando A é positivo, então ele é crescente. O gráfico dela é isso aqui. E bem aqui fica a raiz. A raiz é menos B sobre A. Então é menos 2 sobre 3. É a raiz. É o zero que ele chama bem aqui, ó. O zero que ele fala é a raiz. Eu vou botar aqui o nome. É porque os livros chamam de zero. A raiz. O 1, ele é raiz da de baixo. Tá? Por isso que no 1 bem aqui, ó, ele é zero dela. Tá vendo? Ó? Raiz da de baixo. E aqui, pessoal, na função afim,
vocês têm que lembrar que ela é positiva para aqui e aqui negativa. Então, ó, aqui é o zero dela, né? Ó. Você vê que a partir do zero está tudo positivo, ó, positivo, positivo, e do zero para trás está negativo. Já essa função aqui, x menos 1, ela é uma função exponencial aqui, ó, que ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Tocando bem aqui no ponto 1, tá? Então, o que que ocorre? Essa raiz aqui, essa função, ela não vai ultrapassar esse x aqui, quando x é igual a zero, porque aqui é uma assíntota. Então, como é assíntota, o que que ocorre? Ela não ultrapassa. Então, ela vai ser toda ela sempre positiva. Não importa o valor, ela vai ser sempre positiva, porque o gráfico nunca passa aqui embaixo. Daqui ele vai até infinito aqui, ó, sem tocar. Então, ela é toda positiva. Aí, agora, pessoal, vocês tomam, ó, um ponto, só que aqui vocês não vão considerar aquela interseção. Vocês vão considerar o ponto da onde a gente quer calcular o limite. Quem que eu quero calcular o limite? 1. Aí eu baixo ele, ó. 1 bem aqui. Baixo ele. E aí, você faz jogo de sinal. Mais com mais. Mais. Mais com mais. Mais. E aqui é que está o detalhe, pessoal. Essa resposta que está do lado esquerdo, ela sempre vai ser o resultado do teu limite lateral esquerdo. E esse sinal que tiver à direita é o resultado do teu limite lateral direito. Se os dois forem iguais, então existe limite, tá? Lembrem disso. Como os dois são iguais e são positivos, então o resultado é o mesmo sinal com infinito. Então o resultado é mais infinito, tá bom? Se tivesse dado um negativo aqui, o limite não existiria, porque eles são diferentes. Existiria o limite lateral esquerdo e o limite lateral direito, tá bom? Aqui só para relembrar. Outro exemplo. 1 menos x, deixa eu ver onde está a resposta, está para cá, pronto. 1 menos x e x menos 2. É só vocês lembrarem de novo, ó. 1 menos x é função afim. Função afim, ó, ela, como o a, ela só está invertida, porque está assim, ó. Ela está invertida, o x está para trás, o a é negativo, então ela é decrescente. Esse cara bem que a raiz é menos b sobre a, ou seja, é menos 1 dividido por menos 1, que dá igual a 1. Estou fazendo rápido porque nosso tempo aqui já está curto. Já falta só 15 minutos. Então, para cá ela é toda negativa, para cá ela é toda positiva. Já essa aqui, a outra aqui, ó, ela é a função exponencial que ela faz isso aqui, ó. Que ela corta bem aqui no ponto 2, tá? Mas ela não toca esse eixo. Então, ela é toda positiva. Toda positiva, tá? Aí eu vou pegar e vou desenhar as raízes. Lembrem, antes disso, pessoal, lembrem que aqui quando você substituir por 2, vai dar 1 menos 2, dá menos 1. E 2 menos 2 dá 0. Ó, um número dividido por 0. Então você já sabe, ou a resposta vai dar mais infinito ou menos infinito. Agora, qual deles? Aí eu venho e estudo o sinal da função, ó. Que é a raiz dela, dessa primeira aqui, a raiz é igual a 1. Ó, aqui no exemplo, ele usa 0. 0 significa raiz. Não é o número 0. Cuidado, viu? Não sei se foi estudado no livro. Esse 0 aqui, ele significa raiz. Porque no livro de matemática, a gente chama 0, 0 ou raiz. Vocês vão ver lá no tópicozinho, 0 ou raiz. Então, esse zerinho aqui não significa 0 número. Significa ser raiz. Então, 1 é raiz.
E ó, você vê que do 1 aqui, ele vai ter só uma coisinha aqui, ele vai ter... Perdão, aqui eu fiz sinal trocado, né? Ó. Eu botei negativo, perdão. É positivo, porque tá em cima, ó. Vocês veem que tá em cima. Foi mal, desculpem, erro meu aqui, ó. Estão vendo como tá em cima do eixo X? O que tá em cima é positivo. E o que tá embaixo é que é negativo. Perdão, foi erro meu aqui, tá? Positivo, porque tá acima, ó. Vocês veem que aqui, ó, tá todo ele com o desenho do gráfico em cima, então é positivo. E esse aqui tá com o desenho do gráfico, ó, embaixo, então é negativo. Então a esquerda é positivo, tá bem aqui. E a direita da raiz, ele é todo negativo. E essa função exponencial, o sinal dela é sempre positivo. Aí você vem e faz jogo de sinal. Baixa sempre somente a raiz do limite. Então eu baixo sempre somente o ponto que eu quero. No caso 2, então eu baixo aqui a raiz, né? Baixo 2, vim aqui, ó. Aí faz jogo de sinal, mais com menos, menos, tá? Deixa eu só apagar bem aqui, que eu fiz sem querer. Pronto. Mais com menos, menos. Opa. E aqui, menos com mais, menos também. Então, ó, limite lateral esquerdo é menos infinito, limite lateral direito é menos infinito. Como os dois limites laterais são iguais, então o resultado é menos infinito, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, às vezes, dentro da conjunção, existem algumas indeterminações, tá? Então, às vezes, você pode pegar uma soma de funções, e aí, essa soma de funções, ou subtração, ou multiplicação, divisão, existem algumas regrazinhas básicas. Primeiro, mais infinito. Cadê o cursor? Tá aqui. Deixa eu botar aqui no ponteiro. Mais infinito com mais infinito é mais infinito. Menos infinito com menos infinito, quando eu somo, é menos infinito. Se eu tenho mais infinito, uma função que tende para mais infinito, e uma função que o limite dela é um número, se eu multiplico as duas funções, vai depender do número. Se esse número for positivo, permanece mais infinito. Se esse número for negativo, multiplica o sinal do infinito, ele vira menos infinito. Tá? Se uma função for menos infinito, o resultado dela, e eu pegar um número qualquer, b, sendo o resultado de uma função, se eu multiplico essas duas funções, calculo o limite, se esse número b for positivo, permanece menos infinito. Mas se ele for negativo, se ele for positivo, permanece menos infinito. Se ele for negativo, aí menos com menos vira mais infinito. Se for mais infinito multiplicado com mais infinito, dá mais infinito. Se for mais infinito multiplicado com menos infinito, mais com menos é menos infinito. Se for menos infinito com menos infinito, é igual a mais infinito. Tá? Se uma função tende ao infinito, o limite dela tende ao infinito, o limite de 1 sobre a função tende a 0. Se o limite de uma função tende ao infinito, essa aqui é importante. O limite de 1 sobre a função tende a 0. Se o limite de uma função, quando x tende a, sempre tendendo para o mesmo ponto, percebam aqui, tá bom? Não, a gente não faz operações com limites tendendo a pontos diferentes. Se o limite da função tende a menos infinito, o limite do inverso da função tende a 0.
Se o limite da função tende a zero, o limite do inverso da função tende a mais infinito. Isso a gente tem que lembrar dessas propriedades, tá? Agora, tem a questão dos limites no infinito, que é o quê? Quando a gente considera esse A aqui tendendo ao infinito, que são os exemplos práticos, que nem eu falei para vocês. A velocidade do carro. Eu tenho que considerar a distância entre as linhas para a demarcação da velocidade tão pequena, que ela tende ao infinito. Tá? Sei lá, a reprodução das bactérias. Eu tenho que considerar o cálculo tendendo ao infinito. Né? Você não vai calcular, porque você consegue calcular aquilo para um período longo. Então, você calcula tendendo ao infinito, visto que as bactérias se reproduzem muito rápido. Um exemplo, tá bom? Então, agora a gente vai começar a calcular os limites no infinito, tá? Então, aqui a definição básica de limites no infinito, que é aquela de epsilon e delta, não precisa se atentar a isso. Mas o que é de importante que vocês têm que lembrar? Quando o limite de um x tendendo a mais infinito, de qualquer número sobre uma potência, isso aqui é um limite fundamental, pessoal, a gente já calcula direto. Isso sempre vai dar igual a zero. Não importa se o limite é mais ou menos infinito. Isso ajuda demais nas questões. Quando o limite tende a infinito, quando x tende a infinito, de uma constante sobre uma potência sempre dá igual a zero. Outra propriedade, a soma dos limites de funções em que essas funções estejam multiplicadas por alfa e beta. Alfa e beta são constantes. A mesma propriedade que lá de limites que a gente viu. Então, eu posso aplicar diretamente o limite nas funções e depois só multiplicar por esses alfas e betas. Se for uma multiplicação, eu também posso só aplicar direto ao limite das funções e depois multiplicar. Se forem divisões, eu posso só aplicar os limites das funções e depois dividir. Lembrando que a de baixo não pode o limite tender a zero, tá? Porque senão cria uma outra indeterminação. E as propriedades? Se eu tiver duas funções tendendo a mais infinito, a soma delas tende a mais infinito. Duas funções tendendo a menos infinito, lembrando aqui, ó, quando x tende ao mesmo ponto, tá vendo? Ó? Se elas tendem a menos infinito, a soma também tende ao menos infinito. Se ela tende a mais infinito e eu vou multiplicar por uma função que tende a uma constante, se essa constante for positiva, permanece, mais com mais é mais. Se ela for negativa, mais com menos é menos, modifica o sinal do resultado. Se uma função tende a menos infinito, tá? E eu vou multiplicar por uma constante, aí o que acontece? Se essa constante for maior do que zero, permanece, porque mais com menos permanece menos. Se ela for menor do que zero, menos com menos vira mais, tá? Se eu tenho mais infinito com mais infinito, a multiplicação é mais infinito com menos infinito, mais com menos é menos, a multiplicação, menos infinito com mais infinito é igual a mais infinito. Se uma função tende ao infinito, o inverso da função tende a zero. Se uma função tende a menos infinito, o inverso da função tende a zero. Se uma função tende a zero, o inverso da função tende a menos infinito. E aqui, pessoal, é que é importante. Tem algumas coisas que não dá para calcular. Por quê? Não é que não dá. É porque se você pegar mais infinito com menos infinito, com mais infinito, duas funções, uma é mais infinito, outra é mais infinito. Se eu for subtrair, a resposta pode dar mais infinito, pode dar menos infinito e pode dar um número. Então, não existe regra. Se eu pegar menos infinito com menos infinito e subtrair, pode dar mais infinito, pode dar menos infinito e pode dar um número. Então, não existe regra. Se eu pegar uma função que tende a mais infinito e somar com o que tende a menos infinito, não existe regra. Pode dar mais infinito, pode dar menos infinito e pode dar um número. Vai depender do tamanho do infinito. Porque apesar da gente falar infinito é infinito, não. Para matemática, existem tamanhos de infinitos.
Quem gostar, se quiser, por exemplo, tem até um exemplo bem simples que a gente utiliza logo nas primeiras aulas de matemática com os alunos. Você pegar o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até infinito. A partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Imagina, é um conjunto. E você pegar o conjunto dos inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. São dois conjuntos totalmente diferentes. A gente consegue provar que os dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Esses dois. Matematicamente, a gente consegue comprovar que eles têm a mesma quantidade de elementos. Basta a gente fazer ligação, uma função injetora, que é onde eu pego os números positivos da função do conjunto dos inteiros e ligo nos pares dos naturais, e os números negativos dos inteiros e ligo nos ímpares dos naturais, e pego o zero e ligo no zero. Todos os elementos dos inteiros vão estar ligados a um único elemento dos naturais, ou seja, na contagem não dá exatamente iguais. É um exemplo. Só que a gente pega outros exemplos de outras funções, que quando você pega os conjuntos, eles são infinitos, só que um é maior que o outro. E às vezes a distância é tão grande, que mesmo se eu tirar todo o outro dele, ainda dá infinito. Ou às vezes a distância é tão perto, que quando eu subtraio um do outro dá 2, dá 4. Um conjunto tem 2 elementos só a mais do que o outro, mesmo os dois sendo infinitos. Tá bom? Então a gente calcula isso porque a gente existe na matemática conjuntos infinitos, só que a gente calcula a quantidade de elementos dos conjuntos. Tá bom? Então, cuidado com essas indeterminações. Ok? Alguns limites fundamentais, já terminando aqui, rapidinho, que vocês têm que saber. Por quê? Porque esses limites eles já são dados. Toda questão que cair, limite de seno de x dividido por x, quando x tende a zero, esse limite dá igual a 1. Ele já foi comprovado, ele é uma soma, que essa soma dá igual a 1. O limite de 1 mais x sobre x elevado a x, quando x tende a mais ou menos infinito, sempre vai dar o número de Euler. Esse número de Euler é o que eu falei, que é o que aparece na natureza. Ele é engraçado que esse é um dos limites que dá igual a ele. Existem outros limites, outras somas que a gente pega que dá igual a ele. Ele aparece muito na natureza. O limite de a elevado a x menos 1 dividido por x é igual ao limite do logaritmo natural, tá? Aqui já dando o da nossa aula, não vai dar tempo de eu passar os exemplos para vocês. As resoluções para vocês, tá bom, pessoal? Então, aqui termina a nossa aula de hoje, tá? Já está dando aqui o nosso horário. E foi um pouco rápido no final, para a gente tentar passar o máximo para vocês, tá bom? Mas, como eu falei, vocês vão ter que assistir mais vídeos, quem gosta de assistir vídeo, ler mais livros, quem gosta de ler, né? Ou procurar outros exercícios para fazer, porque existem várias formas diferentes de resolver, tá bom? Vou parar aqui a gravação